forte ao Senhor. Aleluia! Glórias ao nome dele. É Ele que vive, é Ele que reina para todos sempre. Desde já eu convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias. No tema, tá? É Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. É o tema desta noite. Todos já conhecem. E a palavra de Deus diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. E o 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Podeis assentar? Já quero desde já agradecer esta oportunidade. Jesus da glória. Aqui para todos nós que vamos passar durante esses dias pregando a palavra do Senhor a respeito do arrebatamento, das coisas que vão sobrevir, e também do Tribunal de Cristo. Vai ter várias mensagens, mas nenhuma se compara como o nosso mestre aqui em teologia, e deu essa oportunidade para que nós venhamos estudar, pesquisar, para aprender um pouco mais. Porque chegar aqui e pregar no culto da vitória é fácil, mas aqui é um culto de ensinamento, é um culto onde nós vamos ouvir o que Deus tem a tratar com a igreja, com o seu povo, com aqueles que são lavados e remidos no seu precioso sangue. E eu escolhi o próprio tema, que fala a respeito da doutrina das últimas coisas. E o tema da campanha é 12 dias de revelação para 12 meses de conhecimento. E a minha introdução diz assim: quero mostrar pelo tema, que diz assim a introdução: o termo escatologia deriva-se do grego eschatos, que quer dizer último, e logia, que significa tratado. Portanto, a escatologia é o estudo de um conjunto de ideias. Em suma, escatologia, que é o estudo das últimas coisas. É isso que estaremos trazendo nesta noite. E eu, com esta responsabilidade na área de mostrar pela palavra de Deus à igreja, aos irmãos, sinais que antecedem a vinda de Jesus. Os sinais que antecedem a vinda de Jesus, aí é onde eu vou começar a trazer algumas explicações, alguns respaldos bíblicos para os irmãos, que se encontra logo no primeiro tópico. Eu só tenho um tópico, eu não prego muito, né? Eu tenho que trazer aquilo que Deus me dá. Então, no primeiro ponto, que eu tenho só esse ponto, eu acrescento assim: tudo que está acontecendo ou vai acontecer faz parte do eterno, infinito plano do nosso Deus. Tudo que está acontecendo nos dias de hoje, o que já aconteceu e o que vai acontecer, isso nada mais, nada menos está eternamente calculado e logisticado, apontado para a vinda do Messias, para a vinda do Mestre arrebatar a sua igreja. E nesta noite eu venho trazer alguns dos sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso Deus aponta lá em Efésios capítulo 3, no versículo 11, que diz assim:
segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é apontando que lá no princípio Deus já estava tomando o plano da salvação para mim e para você, e também ao mesmo tempo entregando a Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que ele fosse morto e no terceiro dia ele viesse a ressuscitar e subir aos céus. Mas Deus não mostrou para nós nem o dia, nem a hora, nem o ano em que Jesus vem buscar a sua igreja. Mas uma coisa eu sei: a igreja do Deus vivo, nós que estamos lavados, remidos no precioso sangue do Cordeiro, sabemos porque os sinais estão se cumprindo. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, mas a igreja está acompanhando todos os acontecimentos em Cristo e através da sua revelação da palavra de Deus. Aleluia! E os crentes que estão salvos, remidos, aquele que está com a certeza da salvação, pode dar um glória a Deus por isso, porque Ele é justo e fiel para o que prometeu conosco. Aleluia! Mais uma referência que se encontra em Isaías capítulo 46, no versículo 10. Quem puder pode acompanhar, porque se a gente ler é melhor, porque a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, no versículo 3, que é melhor, né? Bem-aventurados os que leem e bem-aventurados os que ouvem. Aleluias! E então Deus mostra a Isaías dizendo que o início, o fim deste princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então na eternidade, na antiguidade, então eu e você ainda não tinha nascido, mas nós já tinha o plano da salvação. Eu e você já estava com o plano da salvação, porque lá na eternidade Deus já tinha preparado o Mestre, já tinha preparado Jesus para o grande dia do arrebatamento, o grande dia de vir buscar a sua igreja. Então Isaías escreve dizendo que o início, o fim, desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firmado. Então não há como Satanás roubar a promessa da igreja, porque ele tentou, quando tentou a Cristo, para Cristo não ir à cruz do Calvário, para Cristo não ir sofrer por mim e sofrer por você, mas só que Jesus fez a vontade de Deus, porque já estava escrito na eternidade. Jesus falou que veio mostrar para João, porque Deus, o nosso Pai, revelou o seu Filho para entregar a João, e a João, o anjo João escrever para a igreja. E hoje estamos aqui ainda cumprindo a promessa de Deus e vendo alguns sinais que ainda estão acontecendo e vai acontecer. Então esta palavra, ela é justa e fiel, porque em Apocalipse no capítulo 1, versículo 1, Deus já começa a revelar a Cristo para que ele venha a revelar através do anjo a João, e João escreve, e a igreja já é notificada, sabendo que os sinais vão acontecer, sabendo que a vinda de Cristo está próxima. Então eu e você que temos a certeza da salvação, permanecemos firme e fiel, porque o grande dia virá, a redenção do justo virá. Ainda aqueles que morrerem em Cristo, no grande dia, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão aqui glorificando e exaltando ao nome de Jesus, nesse exato momento, não sabemos a hora, mas ele pode vir arrebatar a sua igreja no final do culto, depois do culto, amanhã, no final do mês, no final do ano. Mas temos a certeza que os sinais estão acontecendo, está se cumprindo, porque o nosso Jesus, ele vive, ele reina para sempre, e ele vem buscar
a nossa igreja, a sua igreja, aqueles que estão firmados na rocha que é Ele, o próprio Cristo. Aleluias! Louvado seja Deus! Então, essa aqui foi a pequena introdução do meu ponto da mensagem. E eu vou trazer os sinais, alguns sinais que antecedem a vinda do Cristo, os sinais que vão ainda acontecer também. Vou trazer à tona daquilo que aconteceu em outrora, da tona que está em ata, acontecendo o que vai também acontecer. Então, eu digo no primeiro tópico que os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Aí o tópico é de número 1. Aí eu tenho 4 letrinhas para passar para a amada igreja, dos sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Letra A, eu vou compartilhar com os irmãos que vai falar a respeito da iniquidade. Mateus capítulo 24, no versículo 12. E também a letra B, que fala sobre a apostasia. Você vai encontrar lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 4, no versículo 1. E também para os irmãos vai acontecer também isso aqui, e está acontecendo na letra C. Na letra C é o retorno. É o retorno de Israel. O retorno de Israel se encontra em Lucas capítulo 21. Tem em nossa Bíblia, pode acompanhar no versículo 29, no versículo 30. Eu vou tratar daqui a pouco. E também a letra D, que vai falar de desequilíbrio na face da terra. Desequilíbrio nos reinados da terra. Desequilíbrio na natureza, desequilíbrio na política, desequilíbrio nas religiões. Então eu volto lá para a letra A, que vai falar a respeito da iniquidade. Em Mateus capítulo 24, no versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. E eu digo assim: um aumento sem freio, veloz, de imoralidade está acontecendo e vai acontecer nos últimos dias. E eu digo assim, tem um pequeno asterisco que vai dizer assim: nas imoralidades, vai dizer desrespeito, rebeldia contra Deus, o desabono entre o pai e o filho. Também os princípios morais serão cada vez mais imorais. Os princípios morais serão cada vez mais imorais. Por quê? Aí eu falo do número 1 nessa divisão. Vai ter a perversão sexual, vai ter a fornicação, a traição, vai ter adultério, vai ter a pornografia, vai ter as drogas e continua. Aí também a música ímpia, as diversões sensuais emplacadas pelas mídias, internet, Facebook e aí por aí afora. Aonde você observar vai acontecer isso. É os sinais dos fim dos tempos. Mas aqui está acontecendo a antecipação, dizendo que os sinais da antecipação da vinda do Messias, que antecede, os sinais que primeiros vão acontecer, os sinais que estão acontecendo para que você observe o que a palavra de Deus fala, que o Messias, ele está voltando. Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. Jesus, ele está buscando aqueles verdadeiros que estão andando em comunhão, em santidade, para que no grande dia não fique, mas suba com ele. Aleluia. E eu digo assim: que
e o amor de muitos se esfriarão, que eu falei, e vai acontecer a iniquidade. Mateus 24:12. Quando vai falar de desrespeito e rebeldia, não estou falando do mundo. O desrespeito e a rebeldia contra Deus, essa é a letra A, são daqueles que aceitaram a Cristo, o sacrifício que Ele fez no Calvário, e vieram servir a Cristo, e hoje em dia estão desrespeitando as suas autoridades, as suas lideranças, desrespeitando o próprio Deus, desrespeitando o plano de Deus, o tratado de Deus para a sua igreja. Como assim, presbítero Severino? É quando eu não sou visto, quando eu faço algo e eu não sou levado ao auge, não sou mostrado, não sou anunciado, não sou contemplado, não sou aplausível aos irmãos. Ninguém me viu, ninguém lembra de mim. Faço tanto para Deus. Que Deus é esse? Não vou servir mais. Por picuinhas, por coisas que não deve acontecer, estamos desrespeitando o nosso Deus, estamos desfazendo aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, pregar a sua própria vida, derramar o seu próprio sangue, chorar por mim e por você. Aleluia. O nosso Deus, Ele está voltando, mandando o seu Filho para arrebatar a sua igreja. Enquanto eu estiver desobediente aqui nesse desrespeito, nessa rebeldia contra o meu Deus, contra a minha liderança, contra a igreja, contra a palavra de Deus, Jesus vai voltar e presbítero Severino vai ficar, se ele continuar desrespeitando, desobedecendo. Aleluia. E quando eu falo que vai acontecer nos princípios morais a imoralidade, aí vai virar os princípios imorais. Já está acontecendo. As pessoas se prostituindo a cada dia mais, as pessoas levando o que o mundo oferece a mais. Não estou falando para o mundo, eu estou falando para a igreja, que estão copiando e imitando o que o mundo está passando. Pessoas que estão copiando o que é do mundo, pessoas que estão procurando assistir, procurando ver o que não pode ver, pessoas que estão querendo fazer aquilo na qual a palavra de Deus fala, que o Espírito Santo de Deus não se agrada do que você está fazendo de errado, mas a mente cauterizada por causa das coisas do mundo, você acontece fazendo. Mas Deus, nesta noite, Ele quer um povo sarado, um povo lavado, um povo remido, um povo que glorifique ao seu nome, um povo que imite a Ele, igual o apóstolo Paulo falou: imitai-me, porque eu sou de Cristo. Porque imitar a Paulo era imitar a Cristo. Olha só, imita a Paulo, que ele está imitando a Cristo. Não é a igreja imitar o mundo, porque se imitar ao mundo está o quê? Imitando a Satanás. Está fazendo a vontade de Satanás, está fazendo a vontade do nosso inimigo, aquele que quer arrebanhar a igreja de Cristo para o inferno. E o inferno existe, é eterno. A salvação também existe. O céu é eterno, mas só vai entrar no céu aquele que verdadeiramente imita a igreja, imita a Cristo como seu Salvador, imita buscando a palavra que traz libertação, que traz salvação, e um dia Ele virá arrebatar a sua igreja. Aleluias. Aí vem as pessoas que estão dentro da igreja, imitando os cantores do mundo, imitando os pagodeiros do mundo,
os rap do mundo, os forró do mundo, imitando as músicas sensuais do mundo. Só tem desgraça no mundo. A igreja está separada. Para que imitar o mundo? Jesus, ele imitou o mundo? Não. Ele quer tratar da minha vida e quer tratar da vida dos irmãos, para que não venha fazer o que o mundo vem fazendo e oferecendo. Porque de pouco a pouco a iniquidade, ela é tão grande, ela está se devastando numa velocidade que os irmãos, se não perceber, se não observar, acaba aderindo para a igreja, acaba aderindo para os púlpitos, acaba aderindo para a sua própria vida, e o fracasso espiritual vai acontecer na vida da igreja, na vida daqueles que aceitaram a Cristo, na vida daqueles que têm compromisso com Cristo. Tantos que já subiram aqui, tantos que já lideraram, tantos que já cantaram, tantos que já trabalharam no reino de Deus, hoje está trabalhando no reino de Satanás. Satanás conseguiu arrebanhar, porque trazendo as coisas do mundo para a igreja, o crente não se firma. Vai trazer holofote, vai encher a igreja, vai encher adoradores, não adoradores de Cristo, mas sim adorar aquilo que foi apresentado, adorar aquilo na qual aquele que está passando algo fictício, algo enlatado, algo que não seja alimento para o crente. Eu não consigo entender, não consigo, o crente lavado e remido imitar Kelly Key, imitar essa outra aí do mundo, Anitta, imitar essa outra morena aí do funk. Eu não acredito. Imitar Belo no pagode. A igreja tem que imitar uma Shirley Cavalhares, tem que imitar uma Rose Nascimento, tem que imitar os cantores que louvam a Deus, e não imitar aqueles que estão só cantando para ganhar, tá? Eu estou falando cantores que vivem do seu ministério, mas que têm compromisso, que louvam para salvar vidas, que louvam para exaltar o nome de Cristo. Não aqueles que pedem 80 mil, pedem 3, 4, 5 caixas de CDs, tá? Hinos maravilhosos, compondo hinos maravilhosos para encher o ego daqueles que têm grandes vozes, mostrando que ele é o tal. Mas Jesus quer trazer o povo sarado, a verdadeira adoração, trazer o povo que não rejeita a palavra de Deus, mas sim está rejeitando o mundo. Não rejeitando a Deus, você faz o que? Está rejeitando ao mundo. Imita as coisas de Deus, porque quanto mais andamos na presença de Deus, quanto mais lemos, quanto mais oramos, quanto mais imitamos os nossos irmãos que estão imitando a Cristo, não imitando ao mundo, assim você será bem sucedido e está alicerçado em Cristo Jesus, esperando os sinais, vendo os sinais acontecer e esperando o grande dia do arrebatamento. Aleluias, aleluias, louvado seja Deus. Eu vou para a parte letra B, que já se aproxima, já o término do culto. Aleluias, vai falar sobre a apostasia. Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 1 de 1 Timóteo, no capítulo 4. E eu digo assim: aleluias. Apostasia significa se desviar ou afastar-se da fé verdadeira. Apostasia significa se desviar ou se afastar da fé verdadeira.
diz assim, que quer dizer abandono primeiramente total e consciente da fé cristã. É aquele crente que ele está há muito tempo na igreja, canta, ouve a palavra de Deus, prega, vive a palavra de Deus, mas ao passar dos tempos começa a se corroer, começa a se corromper com as pregações que vêm dos falsos ensinadores. Aí vem trazendo para o culto, vem trazendo para si a frieza espiritual, e nisso começa a aderir às heresias, começa a aderir às coisas que estão manipulando a verdade, que está manipulando a palavra de Deus, que está manipulando o plano e o projeto da salvação que Deus informou e avisou e está escrito na Bíblia para a igreja. Então eu tenho que alertar os irmãos que Timóteo fala. A apostasia, ela vai tomar conta de uma forma que já estamos vendo pastores se corrompendo, cantores se corrompendo, se esfriando da fé, pregando o genuíno, verdadeiro evangelho, salvando almas, mas lá na frente, quantas notícias acontecem? Pastor tal, pastor fulano, missionário tal, que pregava tanto, salvou multidões, hoje está aderindo outra fé. Olha só que coisa, indo contra a palavra de Deus, indo contra os princípios de Deus, é invertendo tudo aquilo que Deus criou, é invertendo tudo aquilo que Deus está ensinando para a igreja. Ele foi formado na palavra de Deus e hoje está distorcendo a Bíblia. São pessoas que estão ainda com a mente cauterizada e esqueceram o amor de Cristo. Aí começa a pregar regressão de mente, começa a pregar reencarnação, começa a pregar eles e eles, heresia no púlpito, e o povo vai se corrompendo e esfriando, porque a apostasia, ela vem trazendo também o esfrio espiritual, o esfriamento espiritual para a vida do crente. Então, nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, porque está se cumprindo a palavra de Deus. E também a diaconisa Rosana já citou 2 Timóteo no capítulo 3, no versículo 2, porque haverá homens o quê? Amantes de si mesmo, avarentos, soberbos, presunçosos e blasfemos, desfazendo tudo aquilo na qual Deus projetou para a igreja. Não vou entrar mais por esse assunto que ela trouxe e a igreja ouviu, mas eu vou para a letra C para encerrar. Eu até peço perdão pelo tempo, faltam 4 minutos, mas eu não posso esquecer desse aqui, ó, o retorno de Israel. Lucas 21, no versículo 29, no versículo 30, diz assim: e disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar. Esse ponto aqui, eu estava meditando. Deus, ele é tremendo para nossas vidas. Olha a promessa que ele fez para Israel, e vai se cumprir, está se cumprindo. Israel, ela teve uma oportunidade catastrófica na sua vida, um desânimo que vem trazendo para uma nação na qual todos nós que conhecemos a palavra de Deus padecemos por Israel, porque é nação eleita de Deus, é nação escolhida, eleita para com Deus, porque a promessa veio para Israel, para os judeus. Não aceitaram, rejeitaram. Os gentios aceitaram. Nós estamos aqui pela misericórdia e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas diz assim a palavra de Deus, que mesmo com o absurdo de Hitler de matar 6 milhões de judeus aproximadamente, mas os judeus não perderam a fé, não perderam a promessa, a qual Deus falou que ia cumprir.
E nesse tempo que eu falei que ia tratar lá em outrora, foi quando Israel ele começou a sofrer. Hitler perseguindo os judeus, aprisionou e chegou à matança, uma devastação, um declínio mortal para a humanidade, para o povo de Israel, em 6 milhões de judeus. Só que isso, meus amados irmãos, não foi só Hitler. Isso teve também países que cooperaram para com isso. Por quê? Eu estava estudando, eu vendo que os próprios Estados Unidos, que era um país cristão, hoje está perdendo a cada dia a sua porcentagem de cristianismo. Os Estados Unidos ele teve uma cooperação para que Hitler aniquilasse os judeus. Quando fugiram judeus para os Estados Unidos, saiu um navio para os Estados Unidos com mil judeus. E os que sobreviveram nesta viagem até os Estados Unidos, com direito de refúgio, chegando dos Estados Unidos, chegaram 700. O próprio presidente dos Estados Unidos, que o país era um país cristão, sabe o que fez? Deportou todos os 700 de volta. E a história narra que quando chega de volta à terra da prisão, foram levados à fornalha. A Suíça foi comprada por Hitler como? Para tragar o plano de Deus na vida dos judeus. Quando fogem os judeus para a Suíça, chegando lá, a própria Suíça, ela faz com que pegar todo o ouro dos judeus, todo o dinheiro do povo judeu que saíram para a Suíça, tiveram direito de entrar na Suíça. O próprio presidente e os bancários da Suíça passaram a mão no ouro do povo de Israel, no povo judeu, e fez o que? Dividiu com o próprio Hitler. Dividiu a herança dos judeus que fugiram para a Suíça com o próprio Hitler, e deportou também os judeus. E esses judeus eles ficaram doentes na Grande Guerra, na Segunda Guerra que aconteceu, que teve essa matança, e eles não sobreviveram quando tentaram fugir, que retornaram, não sobreviveram. Mas quando em Lucas, versículo 29, no versículo 30, que diz assim, que diz a parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores quando já começam a florescer. Foi a promessa de Deus para Israel, que aconteceu esta matança, aconteceu essa perseguição, essa escravidão para os judeus, mas quando eles voltaram, começaram a conquistar. Mesmo assim, ainda entre 6 nações guerreando contra Israel, o estado pequeno, do tamanho de Sergipe, conseguiu resistir a 6 nações em sua volta. Israel hoje vive no cenário político, no cenário comercial, porque em 1948, na data 14 de maio, Israel foi levantado, a sua estadia nacional foi levantada mundialmente como país, como nação, e hoje está acontecendo. O mundo inteiro está desamparando Israel, mas o nosso Deus, que tem promessa para a sua igreja e tem promessa para Israel, não vai desamparar. Os adolescentes estavam cantando aí a florescer, e fala também da fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus com o povo de Israel, é a fidelidade de Deus com a igreja, e Ele vai vir buscar a sua igreja, porque os sinais estão se cumprindo, os sinais estão avançando, está se cumprindo tudo aquilo que o nosso Deus revelou a João. Aleluias, aleluia, glória a Deus. Quem pode louvar e exaltar e glorificar o nome daquele que vive, ao nome daquele que reina, e Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite, Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser exaltado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu vou encerrar por aqui, mas eu só vou dar uma pincelada no desequilíbrio entre as nações.
é a letra D. Lucas 21:10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Está se cumprindo. Guerras e mais guerra, rumores de guerra, fome, peste. Quando começa isso? Já vem de muitos tempos. Os sinais estão acontecendo. Os sinais vão ainda mais acontecer. Aleluia. E quando fala nação contra nação, reino contra reino, isso é a promessa de Deus acontecendo. E o desequilíbrio vai mais acontecer ainda. Já estamos vendo no nosso próprio país o desequilíbrio político, que já começa a crise. O Brasil, ele é rico. O Brasil, ele é rico. Mas o desequilíbrio nas mãos daqueles que estão governando estão fazendo com que Deus, ele possa sarar essa nação. Mas só que as pessoas que estão lá não têm coração para Deus. A igreja pode orar, Deus pode fazer o milagre, mas é tudo se cumprindo a promessa daquele que está por vir. Está se cumprindo tudo aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Quando começar a observar Brasil sendo entregue nas mãos de outros países, é porque está se cumprindo. Eu não quero isso para a minha nação, mas você pode observar a nossa segurança, a nossa política, a nossa segurança. Sabe por quem está sendo treinado? Pela polícia dos Estados Unidos, o BOP, a tática que eles já têm, que eles estão se aperfeiçoando. E isso aos poucos, os Estados Unidos penetrando no Brasil, pelo Rio de Janeiro, São Paulo, pela Amazônia. E isso vai acontecendo, é os sinais dos tempos. E o nosso presidente dando a nossa nação em mão de estranho. Mas eu e você não estamos nas mãos de estranho, estamos nas mãos do Deus vivo, estamos na mão daquele que está segurando, porque ele fala que 10.000 cairão à tua direita e 1.000 cairá à tua esquerda, mas você não será atingido, porque a igreja está separada do mundo. Vai acontecer todos esses sinais, mas a igreja, ela está aguardando o retorno do rei. E aquele que acredita e tem isso guardado nas tábuas do seu coração, glorifique e exalte ao nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais alto, por favor, mais alto. Nossa esperança é sua vinda. A igreja em pé. O Rei dos Reis vem-nos. Eu combinei com vocês. Nós aguardamos